Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Um momento difícil pelo qual todos estamos passando, mas vamos atravessar bem e mais fortes. Esse é a nossa primeira conversa por meio da gravação. Confesso que preferiria estar, independentemente do contexto, em sala, mas é o que nós podemos fazer. Vocês já pesquisaram, imagino que já tenham conhecimento do assunto, até porque é uma matéria que está no nosso dia a dia. Nós fechamos a questão do federalismo. Restou uma coisa que eu quero que eu ia deixar para a aula seguinte, como eu sempre faço, para ser um ponto de contato. Acabou que, enfim, não tivemos a aula seguinte, que é o seguinte: vou deixar a pergunta e vocês me respondam. Eu quero que vocês respondam especificamente, dizendo, quando o presidente da República, eu disse para vocês as hipóteses de intervenção federal, e aí eu disse assim, olha, tem hipótese em que é preciso uma requisição do Supremo ou de um outro Tribunal Superior, TSE, STJ, tem casos que o Procurador-Geral tem que ajuizar a ação no Supremo, etc. Lembram disso? E a hipótese em que o presidente, diante de situações que estão previstas lá no 34, né, um grave problema de finanças, um comprometimento da ordem, etc., e de um país que invade, de um estado que invade, etc., um outro estado, que o presidente decreta a intervenção. A minha pergunta o presidente é obrigado a decretar a intervenção federal? Se sim, em quais hipóteses ou em todas as hipóteses? Quando a gente diz, lembrem, quando a gente diz para um órgão público, a gente não emprega a palavra liberdade. A palavra que a gente emprega, até porque há um conceito diferente, né? Embora tenha também o sentido de alternatividade, poder ou não poder, a gente usa discricionariedade. Quando o presidente está diante daquelas hipóteses do artigo 34, ele tem um poder vinculado, significa dizer, ele é obrigado a fazer, ou ele tem um poder discricionário, ele pode avaliar a conveniência de fazer ou não fazer, a oportunidade de fazer ou não fazer. Trabalho para vocês, mais um, para vocês não ficarem na ociosidade durante esse período. Mas vamos lá, Congresso. Poder Legislativo, nós sabemos que, do plano federal, ele é bicameral, ele tem a Casa Baixa, que é assim denominada, né, que é a Câmara dos Deputados, e a Casa Alta, que é o Senado Federal. Câmara representa o povo, a eleição é a eleição proporcional, o deputado federal ele vai para um mandato de 4 anos, que equivale a uma legislatura. O senador é uma eleição majoritária, o mandato dele é de 8 anos, nós temos renovações a cada 4 anos para coincidir. Né? A cada 4 anos nós votamos para presidente, nós votamos para deputado federal, nós votamos para senador. Só que como você tem um mandato de 8 anos, ora você vota em 1/3, quer dizer, em um senador, ora em 2/3, 2 senadores. Por quê? Porque você tem 3 senadores por estado, são 3 senadores com 2 suplentes por estado. Estado e o Distrito Federal. E os deputados, como é que você define o número de deputados? Bom, tem uma lei complementar, que a Constituição determina, que se baseie na população, e esse número varia de 8 a 70 deputados. Por que varia assim? Primeiro, para não deixar nenhum estado sem deputados. E segundo, para que, na medida do possível, você dê mais deputados a quem tenha uma população maior. É claro que estados mais populosos acaba tendo uma subrepresentação. Dizendo de outro modo, para se eleger um deputado federal no Amapá, você precisa de bem menos votos do que para eleger
um deputado federal em São Paulo, ou mesmo em Minas Gerais. Mas é o número que se define. Alguns conceitos que a gente precisa, até para não gerar confusão na leitura mesmo da Constituição. Legislatura é um mandato que equivale o tempo, que equivale ao mandato do deputado federal. Então você tem a legislatura de 4 anos. Sessão. Sessão tem 2 significados. Você tem a sessão legislativa, que significa o ano legislativo. Então você tem a sessão legislativa de 2020. A sessão legislativa, ela começa, na verdade, tirando o primeiro ano da legislatura, ela começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 22 de dezembro, e ela tem uma interrupção, um recesso, do dia 17 ao dia 31 de julho. No primeiro ano da legislatura, por exemplo, o ano passado, o primeiro dia de fevereiro, ele é usado para que haja uma organização interna. Por exemplo, você tem estruturas, sobretudo você tem a direção da casa. A direção da casa é a direção da Câmara, a direção do Senado, a direção do Congresso. Essa direção se dá por meio da mesa da Câmara, da mesa do Senado. Nós estudamos isso, falamos isso rapidamente no semestre passado. Bom, esse primeiro dia do primeiro ano da legislatura é feito para a eleição da mesa. Então você escolhe o presidente, 2 vice-presidentes, 4 secretários. E em tese você começa a organizar, porque você tem uma organização dos trabalhos legislativos em comissões. Você tem as comissões temáticas, né, que são as comissões que se dividem por tema. Então, em tese, eu tenho uma comissão de meio ambiente que vai cuidar de todos os assuntos relacionados ao meio ambiente, todas as propostas de lei, discussões que digam respeito, por exemplo, ao meio ambiente, passarão ou iniciarão até discussão nesta comissão de meio ambiente. Agricultura, idem, quer dizer, você divide os deputados, assim também os senadores. Até vocês podem pesquisar para ver quais são as comissões que tem na Câmara hoje, quais são as comissões que tem no Senado. E essas comissões, elas vão funcionar durante toda a legislatura. Por isso que são chamadas de comissões permanentes. E elas se dedicam a isso, a examinar determinados assuntos. Então, quando tem um projeto de lei sobre aquele assunto, segurança pública, necessariamente tem que passar por aquela comissão, para ela ver se a lei está ok, se o projeto de lei está, de fato, é bom para o interesse público, para a segurança pública, etc, etc, etc. Você tem essas comissões permanentes e aí naquele primeiro dia você já começa a debater ali, os partidos começam a negociar, porque a Constituição diz que todos os órgãos da Câmara e do Senado eles têm os cargos, como eu disse, por exemplo, a mesa, que é o órgão de direção, tem a presidência, 2 presidências, 4 secretários. Então, na medida do possível, os partidos têm que estar representados ali com a mesma proporção. Então, imagina o seguinte, eu tenho um partido A, tem 10% do número de cadeiras da Câmara. Ele terá que ter 10%, tanto que possível, de cada uma das comissões, 10% da mesa diretora, né? Então, tudo isso começa a ser estudado ali, é eleição, e eles debatem nesse primeiro dia. Em geral, eles só conseguem mesmo eleger a mesa diretora. E começam as tratativas para as comissões. Sobretudo quando há uma mudança muito grande, como ocorreu no ano passado, em que você teve uma renovação grande do Congresso, não necessariamente para melhor, mas você teve uma renovação grande, e aí, enfim, acabou, se vocês tiverem acompanhado, se não tiverem só informação de curiosidade, demorou boa parte do mês de fevereiro para você organizar as comissões. E isso é uma atividade dos partidos. Aí depois nós vamos analisar até as consequências disso para o controle que é exercido por essas comissões.
Então você tem as comissões, tá? E você tem um plenário. Em geral, o plenário são para as discussões mais importantes, quando, em tese, todas as matérias, todos os projetos de lei deveriam ser aprovados pelo plenário, mas nós vamos ver que algumas matérias não precisam ir a plenário, há uma delegação para as comissões e as comissões podem aprovar elas mesmas, essas comissões temáticas permanentes podem aprovar elas mesmas um projeto de lei. Né? Então você pode ter um projeto de lei que tramita em comissões na Câmara, que tramita em comissões do Senado e vai para a veto-sanção do presidente da República, sem passar pelo plenário. Pode acontecer. Mas se a gente tivesse que dizer, grosso modo, os projetos passam pelas comissões, vão a plenário, se aprovado vai para o Senado, passa pelas comissões, vai a plenário, se aprovado vai para o presidente para sanção ou veto. Mas nós vamos discutir isso em processo legislativo. Muito bem. Eu disse já do número de senadores, vocês sabem disso, já participaram do processo. De deputados eu falei que é definido por uma lei complementar, e que varia de 8 a 70, no mínimo cada estado tem que ter 8, no máximo cada estado tem que ter 70, só quem tem 70 hoje é São Paulo. Território não tem senador, claro, território é uma autarquia federal, nós estudamos, mas território tem deputado federal, tem 4 deputados federais. Eu disse que a Câmara representa o povo e que o Senado representa os estados da federação. Isso é o modelo do federalismo. O federalismo ele tem que conjugar na produção das leis federais a vontade nacional do povo em geral e a vontade dos estados. Veja, quando a gente diz, e aí é uma crítica ao modelo que nós adotamos, que é um modelo também que, por exemplo, os Estados Unidos adotam, mas que a Alemanha, por exemplo, não adota. Como, na verdade, o que você tem é uma eleição para os senadores, uma eleição direta, eu posso ter um governador de um partido e eu posso ter os 3 senadores do partido de oposição ao governador. Então, aqueles 3 senadores que, na verdade, deveriam defender os interesses do Estado, podem, numa guerra estadual, chegar lá e brigar, né, e defender os interesses, na verdade, do partido, que é a oposição do Estado. Então, embora a Constituição diga que o Senado represente os Estados-membros, no fundo defende muito mais os interesses partidários do que propriamente do Estado-membro. Antigamente, o Senado americano era como funciona hoje, o que eles chamam de Bundesrat, que é na Alemanha, que na verdade é o Senado, o Conselho Federal, e lá você tem uma eleição indireta. Então, em geral, a maioria que tem formada nos Länder, que são os estados lá, acaba compondo a maioria também no Senado. E aí há uma certa representatividade dos interesses dos estados e não de partidos, etc. Mas não dá para a gente discutir que há prós e contras nos dois modelos. Mas é apenas para dar um tempero aí, quando a Constituição diz que o Senado representa os estados e a Câmara representa o povo. As atribuições em geral, né? Nós vamos, até para abreviar, depois fazemos outras inserções. A Câmara e o Senado, eles têm, assim como a Assembleia Legislativa no âmbito do Estado, assim como a Câmara dos Vereadores do município, tem uma função que nos remete logo à ideia de, são eles que fazem as leis. Sim, o Congresso Nacional é responsável pela produção das leis federais. Nós estudamos o artigo 22, estudamos o artigo 24, vimos as competências da União. Essas competências legislativas são exercidas pelo Congresso Nacional. A iniciativa das leis nem sempre é do Congresso Nacional, mas necessariamente as leis são aprovadas pelo Congresso Nacional. E se forem rejeitadas pelo Congresso Nacional, não existe lei federal sobre um tema A, B, C, D, o que for. Então, a primeira função é legislativa. Existe uma segunda função, né, que é a função de controle. Na verdade, o poder legislativo, ele
ele começa com uma função de controlar o executivo. Inclusive, as leis eram um instrumento de controle do executivo. Pelo princípio da legalidade, o executivo só podia fazer o que a lei determinava. Tá? Então, mesmo na produção de leis, pensar do lado da separação dos poderes, a função era de controlar o executivo. E aí ele controla por meio das leis, mas ele controla também vendo a regularidade dos atos do executivo. Então ele fiscaliza o executivo. Ele vê se o executivo está cometendo algum ato ilegal. Ele vê se o executivo está descumprindo a lei orçamentária. Nós já falamos, discutimos um pouco, quer dizer, todos as três entes federativos, União, Estado, município, tem que aprovar uma lei orçamentária. Mais para frente nós vamos discutir isso melhor. E esta lei orçamentária estabelece receitas e estabelece em que se pode gastar. E não pode haver despesa que não esteja prevista na lei orçamentária. E essa lei orçamentária é aprovada pelo Congresso. E o Congresso acompanha a execução dessa lei orçamentária. E ele tem um poder, esse poder de fiscalização do Congresso é muito grande. As comissões permanentes, as que eu falei, né, de agricultura, etc., elas acompanham os respectivos ministérios. Então, olha, comissão de agricultura, em geral é mais de um tema, cada comissão trata, mas vamos ficar só para simplificar. Comissão que trata de agricultura, ela vai acompanhar o que o Ministério da Agricultura está fazendo. Se o ministro está exercendo as funções como deveria, etc., e assim por diante. Ou eu posso ter uma situação de que é preciso instaurar uma comissão para investigar mesmo. Aí já é uma investigação de natureza penal ou quase penal, que são as chamadas CPIs, Comissões Parlamentares de Inquérito. Pois bem, nesse poder de fiscalização, o Congresso ele tem um órgão auxiliar dele, mas que na verdade tem uma autonomia, mas é um órgão que sempre que preciso o Congresso se vale de pareceres, que é o Tribunal de Contas. Então o Tribunal de Contas emite pareceres, nós vamos ver que em determinados momentos esse parecer pode ser vinculante, na maior parte das vezes não é, mas enfim, o Congresso tem esse amparo no controle que exerce do Executivo por meio do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas da União, no âmbito federal, Tribunal de Contas no âmbito estadual, e na maior parte dos casos, tirando São Paulo e Rio, o Tribunal de Contas do Estado também fiscaliza o município. Bom, nesse poder, o Congresso ele pode, e as comissões, Congresso quando eu falo a mesa, né, e as comissões, podem convidar ou até mesmo convocar uma autoridade do Executivo para prestar contas e prestar depoimento perante a comissão ou perante o plenário. Ele não pode convocar o presidente, a não ser que aí é um processo específico, aí é um processo de impeachment, que nós vamos discutir no momento próprio. Mas na fiscalização ordinária, ele pode chamar qualquer autoridade que não seja o presidente, e se essa autoridade não comparecer perante o Congresso ou perante a comissão, né, essa autoridade, o ministro de Estado, por exemplo, comete crime de responsabilidade. Assim também o Congresso tem um poder requisitório, ele requisita e o Executivo não pode sonegar a informação requisitada. Dê uma olhada no artigo 50 que vocês vão encontrar os poderes de requisição do Congresso Nacional. Então, em resumo, para a gente fechar, o que nós temos, o Congresso exercendo a função de poder legislativo federal, o Congresso como deputado, Câmara dos Deputados e como Senado Federal. Câmara dos Deputados, em tese, representa o povo, o Senado representa os estados, o Congresso tem um poder de fazer leis, tem um poder de fiscalização, nós vamos ver também que tem um poder de julgar, questão do impeachment. E por hora eu deixo, até vou ver se eu tenho aqui, vou ver se vocês conseguem enxergar. Vocês têm aqui a figura do Congresso Nacional. Minha pergunta para vocês estão vendo que tem as duas torres, tem uma cúpula que está voltada para baixo, uma cúpula que está voltada para cima. Uma pesquisa de curiosidade, essa cúpula que está voltada para baixo representa o Senado ou a Câmara? E por que na hora de conceber puseram ela
voltada para baixo e a outra tem a cúpula voltada para cima. Quem é que, na verdade, está aqui representado? É a Câmara ou o Senado? E por quê? Por hora é só, depois nós teremos um complemento. Um abraço.